Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos iniciar a aula de número 16. O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser sobre porcentagem. Então, o objetivo nosso hoje vai ser relembrar o conceito de porcentagem, resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens e incluindo as tecnologias digitais. Então, para os materiais da nossa aula, você vai precisar do seu caderno, da sua caneta, lápis, borracha e da calculadora. No caso, as tecnologias digitais que a gente vai usar hoje vai ser a calculadora, certo? Ela não deixa de ser uma tecnologia, né? Até um pouco tempo atrás as pessoas não tinham calculadoras assim como a gente tem hoje, muito fáceis. Então, vocês têm que entender que a gente aprende todos os procedimentos de como fazer os cálculos sem utilizar a calculadora. E aí a gente utiliza a calculadora como uma ferramenta, certo? Ela serve como uma ferramenta dentro da matemática, né? A gente não pode confiar nela para resolver tudo pra gente, porque a gente tem que saber utilizar ela também, certo? Então hoje a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre a porcentagem. A expressão por cento, então, a gente vai relembrar, né? Ela vem do latim. Vem da expressão latim per cento. E ela quer dizer o quê? Quer dizer por um cento, ou seja, por 100, né? Então, a gente representa essa porcentagem pelo símbolo ali, que é uma barrinha com duas bolinhas, uma em cima e outra embaixo ali, certo? Então, essa é a nossa representação da porcentagem, tranquilo? A gente pode representar a porcentagem de três maneiras diferentes. Então, a primeira é utilizando o símbolo de porcentagem, né? Então, 45%. A outra é utilizando a fração. Então, se eu estou falando que é 45%, eu vou escrever 45 por 100, ou seja, 45 sobre o 100, certo? E a outra maneira de escrever é utilizando os decimais aí, 0,45, ok? A gente já estudou como a gente transforma fração para decimal, então é basicamente essa transformação que foi feita. Eu transformei o 45 sobre 100 para um número decimal ali, 0,45. Então, a gente diz que o primeiro modelo ali a gente chama de representação percentual. O segundo modo a gente chama de fração ou razão centesimal. E por último a gente chama de representação decimal, certo? Todas elas estão representando a porcentagem de 45%. Eu posso usar as três maneiras, ok? Então vamos ver um exemplo de como a gente pode enxergar a porcentagem. Quando a gente fala que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que 85 entre 100 brasileiros vivem em áreas urbanas, certo? 85% está falando de 85 entre 100, certo? Para representar isso, eu posso escolher uma das três maneiras que a gente estudou: 85%, 85 sobre 100 ou 0,85. Eu vou utilizar a maneira que seja mais apropriada para o cálculo que eu vou precisar fazer, ok? Então, dependendo do tipo de cálculo que vai ser feito, esse é o modelo que eu vou utilizar, é o usual aqui do número que eu vou utilizar, ok? Quando eu falo de taxa percentual, eu estou falando nada mais do que a minha porcentagem, certo? Então, a taxa percentual é quando eu utilizo ali o meu símbolo de porcentagem, ok? Então, quando eu uso 51%, que nem no desenho ali a gente tem esse modelo, ok? A gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente vai ver aqui um exemplo, então, como a gente pode encontrar a taxa percentual de um valor. Como que eu posso escrever 1/2 como uma taxa percentual, ou seja, na forma de uma taxa percentual? O primeiro jeito de fazer isso é o que a gente chama de usar razões equivalentes. Ou seja, a gente tem que encontrar um número que multiplicado pelo denominador, no caso aqui, o 2, um número que multiplicado por esse 2 vai me resultar em 100. Por quê? Para eu escrever uma porcentagem, eu preciso ter uma fração dividida por 100. Se eu já tenho essa fração aqui, basta eu encontrar um número que, se eu multiplicar por esse denominador, o meu denominador vai virar 100. Qual é esse número nesse caso? Nesse caso, o número vai ser 50, porque 50 vezes 2 me dá 100. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho 1/2, vou multiplicar então pelo 50, e aí eu vou ter 50 sobre 100, porque eu tenho que multiplicar esse 50 tanto com o numerador quanto com o denominador, ou seja, tem que fazer 50 vezes 1, que dá 50, e 50 vezes 2, que dá 100. E aí eu vou ter o meu resultado, que vai ser 50%, certo?
A outra maneira de encontrar o segundo modo vai ser escrever na forma decimal. Então, eu vou utilizar o que a gente já aprendeu sobre como encontrar, né, como transformar a fração em decimal e decimal em fração. E eu vou fazer aqui um meio, ele é igual ao quê? 0,5. Eu posso escrever 0,5 como 5 sobre 10 ou 50 sobre 100. A partir do momento que eu tenho 50 sobre 100, eu sei que eu tenho 50%, certo? Então, duas maneiras aí de como que eu posso encontrar um meio e escrever isso numa forma de taxa percentual, tranquilo? Vamos para o exemplo, então, de número 2. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Então, se eu estou trabalhando com R$7.000 sobre um preço de 25.000, é isso que eu vou escrever. Primeiro, eu vou encontrar essa razão, certo? Essa razão é 7.000 sobre 25.000. Eu sei que eu consigo simplificar esses zeros e, portanto, eu tenho uma fração mais simples. 7 sobre 25 avos, certo? A gente pode fazer, então, o cálculo dos dois modos que a gente estudou ali antes. Primeiro modo, transformar isso numa fração utilizando frações equivalentes. Eu sei que para fazer isso eu vou multiplicar por 4, né? Porque 25 vezes 4 vai me dar 100. Então, eu multiplico 7 por 4, que dá 28, e 25 por 4, que me dá 100, ok? Isso, então, me dá 28%. A outra maneira é eu fazer essa divisão, 7 divididos por 25, que vai me dar 0,28. E aí, eu sei que 0,28 pode ser representado em forma de fração, como 28 sobre 100. E isso significa, então, que eu vou ter 28%, certo? Agora, como que eu faço para calcular a porcentagem de um valor? Ou seja, eu quero encontrar a porcentagem de algum valor. A gente também pode utilizar dois métodos, veja só. Quanto é 20% de 200? A maneira mais simples é usando a razão centesimal, ou seja, a fração. Como que a gente faz isso? A gente multiplica a razão centesimal, ou seja, a nossa fração dessa porcentagem, pelo valor. Aqui a gente tem um exemplo, olha só. 20% de 200. Então, eu vou escrever esse 20% como uma fração. Que fração vai ser essa? 20 por 100, certo? Então, eu vou fazer 20 por 100 vezes 200, tranquilo? O 200 é o valor total que ele quer que eu calcule. Ele quer que eu calcule 20% de 200, então eu vou fazer 20% vezes 200. Eu vou multiplicar isso dali, vou ficar com 4.000 sobre 100, eu posso simplificar, né, esses valores aqui, e vou ficar então com 40 de resposta, certo? Esse é um método de resolução. Eu gosto bastante desse método, tá, gente? Eu acho bem fácil de ser aplicado, é bem simples. Então, esse é o método que a gente usa a razão centesimal, ok? O segundo método vai ser usando regra de 3. Então, a gente já trabalhou bastante com a regra de 3 aí, né, durante o 7º ano. Esse ano a gente vai estudar mais um pouquinho, mas a gente já sabe usar a regra de 3. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer essa relação aqui. 100% equivale a 200, né? Porque é o total. E eu quero saber quanto que vale 20% nesses 200, certo? Então, a gente vai fazer a multiplicação cruzada aqui, né? Vou fazer 100 vezes x e 200 vezes 20. A gente deixa, por enquanto, o porcento fora na nossa resolução, porque não vai atrapalhar, certo? Então, fica 100 vezes x igual a 20 vezes 200. Isso me dá, então, 100x igual a 4.000. E, por fim, então, eu tenho 4.000 divididos por 100, que me dá 40, certo? Os dois jeitos de calcular estão corretíssimos. Vocês podem utilizar qualquer um dos dois que vocês preferirem, ok? Segundo exemplo, uma panela custa R$30 e terá um aumento de 4%. Qual será o preço da panela após esse aumento? Então, a minha panela aqui vai aumentar 4%. Como que eu posso calcular este valor? Eu posso partir da porcentagem. Eu tenho 100% e vai ser acrescentado 4%. Se eu somar, porque se vai ser um aumento, eu vou somar o meu valor, vai ficar 100% mais 4%, vai me dar 104% do preço inicial. E aí eu posso calcular 104 de 30, utilizando a razão centesimal aqui.
Importantíssimo, eu posso usar também, em vez de usar a razão centesimal, eu posso usar o número decimal se eu quiser e fazer essa multiplicação. Aí depende de qual operação vocês preferem fazer mais. Se vocês preferem fazer a multiplicação por fração ou a multiplicação com número decimal. Tanto faz, os dois vão dar o mesmo resultado, que no caso aqui é R$ 31,20, certo? Agora, eu posso querer, né, no caso aqui me deu que o preço da panela total vai ser 31,20. Eu posso querer saber só quanto foi o aumento ou eu posso calcular esse aumento antes e depois realizar a operação, certo? Então, eu posso calcular o aumento antes e depois realizar. Por exemplo, 4% de 30, eu calculei quanto é esse 4% e me deu esse resultado aqui, 1,20. E aí, depois disso, eu vou somar com o 30 ali, certo? Então, eu vou ter a soma de 30 depois que eu acrescentar o 1,20, ok? No final vai dar o mesmo resultado, se eu somar 30 mais 1,20 vai me dar R$ 31,20, certo? Então, eu posso fazer das duas maneiras. Ou eu somo já antes na porcentagem, ou eu somo depois que eu calcular essa porcentagem, ok? Uma coisa importante, quando a gente fala de desconto, o valor final tem que ser menor do que o inicial. Agora, quando eu falo de aumento, eu preciso que o valor final seja maior do que o inicial, certo? Cuidado com isso. Quando a questão fala sobre aumento, você sabe que a sua resposta final vai ter que ser maior do que o valor que você tinha antes. Se esse valor deu menor, você resolveu a questão de uma maneira errada, certo, gente? Então tomem cuidado. Confiram sempre se a resposta que vocês encontraram, ela faz sentido com a pergunta que foi feita, certo? Qual foi a pergunta que foi feita? Então vocês têm que ver. Daquela pergunta ali, o resultado que eu encontrei, faz sentido esse resultado aqui? Faz sentido esse valor? Olha, acho que não. Então, se não faz sentido, você recalcula, vê o que você errou, certo? Tomem cuidado com isso. Vocês às vezes se perdem na hora de responder, certo? Na hora final da resposta. Confiram isso e tenham certeza do que vocês estão respondendo, ok? Percebam que vocês têm dois métodos de encontrar os valores aqui. Então, vocês podem utilizar o método que vocês se sentirem mais confiantes, ok? Professora, já sei resolver tudo. Já sei resolver tudo com lápis, já sei resolver as continhas na mão, já sei fazer tudo certinho. Então, agora a gente vai aprender como utilizar a calculadora para encontrar a porcentagem, certo? Calculadora, como a prof falou, é uma ferramenta, gente. Vocês, quando forem fazer vestibular, alguma prova de seleção importante, ou até um concurso mais para frente na vida de vocês, vocês não vão poder utilizar a calculadora. Vocês vão precisar resolver todas as continhas usando a cabecinha de vocês. Tudo na mão, certo? Então, para conseguir fazer as continhas na mão, vocês precisam saber fazer. Mas, no dia a dia, a calculadora, ela sabe ser muito prática, né? Então, a gente também precisa saber utilizar a calculadora da maneira correta. Olha só. Como que eu vou utilizar a calculadora aqui para calcular, então, 36% de 210? Primeiro passo vai ser digitar o valor ali, 210, certo? Segundo passo, eu vou multiplicar, ou seja, vou utilizar o botão de multiplicação, que na calculadora é o vezes, ali o x. Terceiro passo, eu vou digitar o percentual que eu quero calcular, que no caso aqui é 36, e vou apertar então o botão de porcentagem. Todas as calculadoras mais simples têm sim um botão de porcentagem, certo? Então eu aperto o botão de porcentagem e por fim eu vou apertar o botão de igual. E aí ele vai me dar a resposta, certo? Então primeiro, 210 vezes 36%. E aí, no final, a resposta vai me dar o 75,60, certo? Depois que eu encontrar esse valor, vai ser a minha resposta. A gente pode conferir esse valor, ver se está certo. O que vocês acham? Vamos utilizar, então, os dois métodos que a gente estudou hoje, certo? Primeiro método, usando a regrinha de a fração. Então, 36% de quanto que é? De 210. Percebam aqui, gente. Multipliquei os valores. E não é a mesma coisa que eu vou fazer na calculadora, então é bem simples. Você vai fazer 210 vezes 36%, que na verdade é exatamente o que você está calculando utilizando aí o papel, certo? 36 vezes 210, para quem não lembra, a gente pode montar a continha bem bonitinha aqui. 210 vezes 36. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Deixa uma casa, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. 0, 6, 5, 7.
Somei aqui, né, gente? Certo? Então, isso me deu 7.560, no caso, divididos por 100. Aí nós já estudamos que quando eu tenho a divisão por 100, significa que a minha vírgula vai andar 2 casas para a esquerda. Se a minha vírgula estava aqui, ela vai andar 2 casas e vai vir parar exatamente aqui. Então, a minha resposta vai ser 75,60, ok? Bem simples, não é? A gente pode calcular também utilizando a regrinha de 3. Vou fazer até aqui embaixo. Para ficar os 3 métodos aqui. Calculadora, razão centesimal e regrinha de 3. Então, eu sei que 100% equivale a 210. E eu quero descobrir 36% a quanto que equivale. Vamos fazer, então, a multiplicação cruzada aqui. Eu vou ter 100 vezes x. Se vocês quiserem escrever o porcento, vocês até podem, mas no final ele vai ser cortado e aí vai confundir vocês. Então, é melhor não escrever, tá bom? Uma coisa que a prof faz quando a gente trabalha com regra de 3, às vezes eu não escrevo a porcentagem aqui. Eu faço uma determinação de que a porcentagem é aqui, ó. E aí fica mais fácil de fazer a continha mais visual, ok? 100 vezes x, 100x, igual a 210 vezes 36. 210 vezes 36, a gente já resolveu essa continha, dá 7.560 e, portanto, eu vou ter 7.560 divididos por 100, que vai me dar o mesmo resultado de antes, 75,60. Certo? Bem simples, né, gente? Percebam que qualquer um dos métodos me leva na resposta correta no final. Então, por isso que a prof sempre fala, vocês podem escolher qual deles vocês querem trabalhar, qual deles vocês têm mais confiança, qual deles vocês acham mais fácil. Vocês escolhem, cada um vai ter a sua preferência, certo? Mas é aquilo que eu sempre falei, escolham aquele que vocês têm certeza que vai dar certo. Não adianta querer fazer um outro que você não sabe muito bem para tentar fazer mais rápido e no final fazer errado. É mais fácil que você demore um pouquinho mais, mas acerte do que faça rápido e erre, não é mesmo? Então, a nossa aula de hoje é isso, né, gente? Um pouquinho aí sobre porcentagem, né? Na verdade, é relembrando um pouquinho sobre porcentagem, vocês já estudaram sobre ela aí nos anos anteriores. Não esqueçam de fazer os exercícios com calma e atenção. Leiam o conteúdo que vocês têm, assistam o vídeo de novo caso seja necessário e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.